A primeira turma do TRT do Rio Grande do Norte condenou a Prefeitura de Mossoró a pagar R$23 mil de verbas rescisórias a um motorista terceirizado que trabalhava como socorrista do SAMU. O desembargador Ricardo Espíndola Borges entendeu que o município não cumpriu suas obrigações de fiscalizar o contrato administrativo e exigir da contratada a devida comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas previdenciárias. Na segunda turma, a juíza convocada Isaura Simonetti negou o direito de um trabalhador que montava palcos para uma empresa de eventos que caiu da motocicleta em um dia de folga e, segundo os depoimentos, dirigia alcoolizado quando se acidentou. Quem está comigo para discutir essa tese e aprofundar um pouco mais essa questão é a juíza convocada do TRT do Rio Grande do Norte, Isaura Maria Barbalho Simonetti. Doutora Isaura, nesse caso específico que a senhora julgou no Tribunal do Trabalho, desse trabalhador que acidentou-se em dia de folga e até há indícios de que ele tinha se embriagado, há alguma responsabilidade do empregador nesse caso? Por exemplo, se ele não tivesse se embriagado, tivesse se acidentado apenas no dia de folga? Não, primeiramente, em dia de folga não é considerado acidente de trabalho. Então, isso ficou comprovado, que não houve, que ele se acidentou em dia destinado à folga. Em segundo lugar, que mesmo que ele tivesse se acidentado, que não foi o caso, em dia que estivesse indo ao trabalho, a empresa não seria responsável, porque o acidente teria acontecido, se fosse em dia de trabalho, por culpa exclusiva dele que estava dirigindo a moto alcoolizado. Nesse caso, ele estava de folga, mas, por exemplo, há casos em que trabalhadores saem do trabalho, vão para casa e dão aquela tradicional paradinha para beber com os amigos. Se acontece algum problema aí, a empresa não tem responsabilidade. Se ele se acidenta nessa circunstância e sofre alguma lesão, aí não deixa de ser acidente de trabalho porque está no percurso casa-trabalho ou trabalho-casa. Mas a responsabilidade nessa situação será apenas se houver alguma incapacidade para o trabalho do INSS, porque a responsabilidade do INSS é objetiva. Foi acidente de trabalho no trajeto, o INSS, desde que haja alguma incapacidade para o trabalhador, ele tem a responsabilidade de pagar algum benefício previdenciário, certo? Agora, com relação a empresa, ela não tem responsabilidade nenhuma. Por quê? Porque a gente tem que ver que nesses casos de acidente de percurso, é indispensável que a empresa tenha agido com dolo, quer dizer, intencionalmente ou com culpa. Na prática, como é que se pode identificar se a empresa agiu com dolo ou agiu com intenção? Ele está se deslocando com um veículo particular, mas quem está dirigindo é um preposto da empresa. E aí o preposto da empresa, por negligência, por imprudência, colide com outro veículo. E atravessa um sinal fechado, exatamente, bate. Aí realmente houve o quê? Uma negligência, uma culpa da empresa ou imprudência. Uma culpa em sentido amplo, que pode ser imprudência, negligência ou imperícia. Nesse caso aí, a empresa tem responsabilidade. A empresa tem responsabilidade, nesse caso específico. E no caso, se ele for dirigindo, por exemplo, ele está dirigindo o carro da empresa ou está dirigindo o carro a serviço da empresa, e acontece um acidente, a empresa tem responsabilidade? Olha, independe do veículo, seja da empresa, seja dele, certo? Caracteriza o acidente. Agora a gente vai ter que ver, caso por caso, se a culpa foi só do empregado ou se a empresa de alguma forma concorreu. Por exemplo, se a empresa permitir que um empregado que não tem habilitação, certo, dirija nesse percurso. Então, queira ou não queira, a empresa está sendo o quê? Ela está agindo culposamente, ela está sendo negligente. Aí existe a responsabilidade civil da empresa. Aí a gente vai ver a gravidade do dano, porque tem que haver o dano, algum dano, tem que haver o nexo de causalidade, e nesse caso de acidente de trajeto, diferentemente de outras situações, a responsabilidade da empresa não pode ser objetiva, tem que ser subjetiva. O que significa isso? Ela tem que ter dolo ou culpa. Aí nesse caso ela teve culpa, aí o empregado busca a justiça. Ele pode pedir o quê? Ele pode pedir danos morais.
Se ele sofreu algum dano estético, ele pode pedir reparação por danos estéticos. Se ele sofreu uma redução significativa da capacidade laborativa, também pode pedir, postular isso. Enfim, vai depender da gravidade do dano. E nesse caso a justiça analisa caso a caso. Caso a caso. Tem que juntar prova, não pode ser só de boca. Não, de jeito nenhum. E nesse caso, assim, o juiz tem uma ampla liberdade, porque ele vai ver o caso concreto, a gravidade da situação, porque não há um parâmetro, assim, não há um teto para fixar a indenização, né? Às vezes acontece um acidente que a pessoa vem a falecer. Então, isso se sucede para os sucessores do falecido. E há casos em que o acidente é gravíssimo, mas acontece muito pouco. Às vezes o trabalhador não sofre nada. E às vezes é um acidente, vamos dizer, banal e ele se machuca Exatamente. muito. Depende do dano, não é a gravidade do acidente em si. É o dano causado no trabalhador, melhor explicando. Se não há sequela, não há dano. Se não há dano, não há responsabilidade civil. No caso, hoje é muito comum você ouvir situações em que ônibus são assaltados ou bandidos assaltam pessoas que estão no ônibus. Nesse caso, o trabalhador está saindo do trabalho ou está saindo de casa, nesse percurso que ele sai de casa para o trabalho ou do trabalho para casa, acontece, que Deus o livre, um acidente no ônibus, por exemplo, ou um assalto ao ônibus. Nesse caso aí, essa matéria é uma matéria que a Justiça do Trabalho tem competência para analisar ou isso é competência de uma outra justiça? A gente responde isso daqui um pouquinho, doutora Isaura. A gente volta já.